acompanhe o Notícia para Trabalho. Que gostosa mais essa manhã de segunda-feira aqui com vocês. Como vocês sabem, hoje é um dia muito especial. Afinal de contas, é dia do quê? Heber? Comunicação aberta. Bom dia! Comunicação aberta. E o Notícia para Trabalho tá ficando cada vez mais cultural, né, Heber? Bastante, hein? O que você aprontou em termos de cultura pra gente esta segunda-feira? Olha, você gosta de teatro? Você sabe que eu sou apaixonada por teatro, né? Eu amo teatro, vou com as minhas pimpolhas, a Ellen, a Fernanda, uma porção de peça. Sou uma consumidora de peças. É verdade, eu também sou. Gosto muito de espetáculos, teatro. E já imaginou teatro cego? A gente já trouxe aqui diálogo no escuro, ator cego e um teatro feito totalmente às escuras. Nós vamos conversar com ele, que é o Paulo Palato, é ator, empresário. Mas antes, Regina, do Paulo se apresentar, vamos descrever aqui como está o cenário? Vamos sim, a gente está se educando, né, Heber? A gente quer educar as exatamente. pessoas, a gente tem que se educar também, né? Com A certeza. gente tinha utilizado, a gente está testando vários métodos aqui de inclusão também da pessoa com deficiência visual nas nossas comunicações. A gente sempre coloca, quando é gravado, uma fotinho com uma hashtag para cego ver, a gente descreve um pouquinho da gente, das pessoas, dos entrevistados e os cenários, né? E agora a gente vai colocar também aqui na nossa fala. Primeiro eu descrevo eu, então? Sim. E a gente já ensina nosso convidado, ele mesmo se inscreve? Você arrisca, Paulo? Ele já deve saber. Já né? sabe, né, Paulo? Vamos lá. Ele já sorriu ali. A Regina Ramalho é loura, tem olhos verdes, 1,75 de altura, é magricela, Heber, super magrinha. Né? Tá vestida hoje numa blusinha de seda de oncinha, umas estampas de onça, como se fosse aquelas pintinhas das onças, calça jeans, e hoje eu tô de salto, Heber, eu tô de salto alto, aqueles sapatos de salto alto de bico fino que mata barata no canto da porta. Muito bom. Hoje as cucas daqui vão correr da Regina, porque a Regina com esse sapato ela mata barata até no canto da porta. É verdade. E, bom, eu tô de camisa polo mostarda, pelo menos é o que leu o software pra mim. Calça jeans e um sapato camurça, bem discreto. Paulo, já se apresenta, bom dia. Bom dia. Já fala como você está vestido. Eu sou Paulo como você- Palado, tenho 50 anos, tenho a pele bem branquinha, sou bem clarinho, sou magro, tenho 1,80 m, cabelos grisalhos, já foram grisalhos, estou mais para branco mesmo agora. E eu estou vestindo uma camiseta preta e uma calça cinza. Bem esportivo, sorridente. Chegou aqui hoje o Notícia para o Trabalho, estava todo mundo bucado, tinha muita produção para esse quadro, né, Heber? Mas o Paulo com essa elegância, esse sorriso, essa simpatia, ajudando a segurar toda a onda aqui do programa hoje. É verdade, muito bom. A gente Um agradece. calor de 40 graus. Em São Paulo está calor. Mas, enfim, essa é a nossa descrição para você. Vamos tomar essa atitude, né, Regina, de começar a se autodescrever rapidinho, bem básico, para uma pessoa que é deficiente visual saber aí se inteirar com quem está enxergando a gente no vídeo. E Paulo, como que é essa história? Um teatro no escuro, uma peça? Teatro cego? Que raio teatro cego é isso? Só para cego? Apagam-se as luzes, como que é? Na verdade, as luzes apagam-se antes do espetáculo começar, né? Quando o público... o teatro cego, ele acontece num local completamente escuro, a gente chama da nossa caixa preta. O público, quando entra nessa caixa preta, o local já está completamente escuro. Então a ideia é fazer com que a plateia não enxergue nada, não tenha noção do tamanho do espaço que ela está entrando, não tenha noção se ela está sentada próxima de outra pessoa, se ela está de frente, de costas, né? E não tenha noção do que existe no cenário. Esse cenário vai se revelando de acordo com o passar da peça. E o público, ele não fica separado da peça. O público, ele está no meio da peça, ou seja, a peça, você imagina que você está sentado numa cadeira e a peça acontece ao redor de você. Então tem gente falando na tua frente, tem ator representando atrás, tem gente representando no alto, e você começa a entender toda essa tridimensionalidade, essa questão espacial, através do texto, através da peça acontecendo mesmo. E como surgiu, né, a ideia de você fazer essa
caixa preta? O que te provocou? Você é uma pessoa que era ligada já à inclusão. O que te provocou a empreender nesse sentido? Nós temos uma produtora, eu e meu irmão, o Luiz, que é uma produtora artística, que sempre trabalhou com música e com teatro. E já há algum tempo a gente percebeu que a nossa vocação artística era fazer arte sempre voltada para algo um pouco social. Trabalhar a arte com responsabilidade social. Com responsabilidade social. Que é o termo chique do momento. Isso. E o Luiz, que é o meu irmão, já trabalhava na parte musical, já trabalhava com oficinas de canto, dança, percussão para crianças, né, ali do bairro. E a gente, no teatro, estava procurando de alguma forma se encaixar também nisso, e foi quando a gente conheceu esse formato do teatro cego, que é um formato que surgiu na Argentina. A gente ficou sabendo que existia na Argentina uma peça que acontecia nessas condições. A gente foi até lá conhecer, e aí a gente voltou para cá e montou a nossa própria. Nós não somos uma franquia da peça de lá, nós não temos nenhuma ligação. Teve só uma inspiração. Uma inspiração. Temos uma ligação afetiva, a gente se conhece, já conversa, né? Mas a gente montou a nossa própria técnica de fazer espetáculos do escuro. Então são espetáculos que convidam o público a usar os outros sentidos para a compreensão da trama, né? Então você sente cheiro, por exemplo, no momento que tem o café da manhã, os personagens estão sentados tomando café, a cena está acontecendo e a plateia está sentindo o cheiro do café da manhã. Gente, mas café no escuro, você faz café no escuro? Como faz esse cheiro? Fiquei curiosa. A produção é que faz o café no escuro. Você vai revelar? O cheiro do café é café mesmo, né? Café sendo feito no escuro. Mas como ele é passado é que a gente não revela. E a gente tem os atores junto com a produção circulando o tempo todo nesse espaço escuro, né? Mas a plateia não sabe, a plateia não tá vendo nada, só os atores que se revelam através da voz. Então é uma experiência não necessariamente voltada para a questão da inclusão, como várias pessoas fazem. Então isso que te chamou a atenção, Éber, é uma coisa é uma peça normal, mais no escuro, que a proposta é exatamente ter uma proposta sensorial diferente, Exato. Não necessariamente pela cegueira. Não, eles vivenciam os sentidos, né, os outros sentidos. E o mais interessante é que tem ator que enxerga e que não enxerga juntos, né, Paulo? Isso você não tinha contado? Na verdade, quando a gente fala da questão da inclusão, a gente tem dois aspectos principais que a gente sempre comenta. Um é o momento em que você abre um campo de trabalho para pessoas com deficiência visual. Nós temos atores cegos trabalhando, não são só atores cegos, a gente faz questão de ter atores cegos e atores videntes, que é para também fazer com que o ator que enxerga viva a experiência de fazer uma peça no escuro. A gente faz esse encontro, na verdade, né? Nós temos pessoas na produção trabalhando, pessoas com deficiência visual trabalhando na produção. Então, um aspecto é esse, é abrir um campo de trabalho para pessoas com deficiência visual. E um outro aspecto que também é muito inclusivo é convidar o espectador que enxerga a viver durante uma hora a experiência de assistir o espetáculo sem enxergar. Ao invés de você explicar para ele como é ser deficiente visual, você faz ele viver essa experiência durante uma hora. E esse espectador, ele sai com a sensação de que realmente, sem enxergar nada, ele entendeu completamente o espetáculo, né? E aí é um convite para que essas pessoas mergulhem nesses seus outros sentidos. A gente não quer, em momento algum, tirar a importância da visão, mas a gente quer ampliar a importância dos outros sentidos. Se você julga o mundo ao teu redor somente por causa das coisas que você enxerga, você está perdendo a oportunidade de fazer um julgamento melhor das coisas que te rodeiam. Você pode julgar, ou você pode compreender, você pode sentir, você pode entender o mundo ao seu redor através da sua audição, através do seu olfato, do paladar, através do tato e através da intuição. E é claro que esse mergulho no teatro cego, ele vai além desses 5 sentidos que a gente aprende na escola, né? E é isso, esse é o segundo lado, que eu acho que é um lado até mais profundo, é um mergulho mais profundo nessa questão da inclusão,
que é não só incluir o deficiente visual, é incluir a pessoa que enxerga, que não tem nenhum tipo de deficiência, no mundo do deficiente visual, para que ela compreenda melhor o mundo do deficiente visual e para que ela também busque se transformar numa pessoa melhor a partir dessa experiência de conhecer e de dar vazão para os seus outros sentidos. Nossa, que bacana isso, hein? E eu nunca tinha imaginado, porque daí cego e tal, você não tinha comentado esse detalhe, menino? É, eu não passei na pauta, até porque... Isso é surpresa? É uma surpresa, porque a gente sempre vê deficientes visuais atuando com deficientes visuais, né? Uma mescla de deficientes com cadeirantes, mas com quem enxerga, eu fiquei até questionando o Paulo aqui, em off, né, na apuração. Mas como que é para quem enxerga atuar no escuro, né? Como que deve ser isso? Tem que ter um reconhecimento muito grande do palco, da onde vai andar na plateia. Agora, Paulo, não sei se você pode falar, tá? Mas se não puder, tudo bem. O público, ele entra na caixa preta, como você diz. Eles são guiados por alguém ou eles seguem um piso tátil para entrar na sala? Não, eles são guiados por pessoas da produção, né? E são levados aos seus lugares pelas pessoas da produção. Uma coisa muito interessante é que antes do espetáculo começar, fora dessa caixa preta, é feita uma conversa com o público, porque você tem instruções de segurança, né? Você está num lugar completamente escuro, uma pessoa pode passar mal, uma pessoa pode querer sair, tem gente que quer sair porque se sente mal no escuro, ou a pessoa pode querer sair porque se sente mal por outro motivo qualquer. Então tem as questões da segurança, tem a questão de explicar para as pessoas para que elas desliguem os celulares, não só que elas coloquem no vibracal, mas que elas desliguem mesmo, porque qualquer luz que se acenda lá dentro estraga o espetáculo. Pessoas que têm relógios que brilham, para que elas ou tirem e coloquem no bolso ou que cubram com a manga. A gente pede para que as pessoas não conversem durante o espetáculo, porque reajam sim com risada, com choro, com espanto, mas que não conversem, não tenham conversas paralelas, porque no escuro a plateia não sabe se uma conversa que está acontecendo faz parte da peça ou não, né? Então, antes da peça começar, essas pessoas recebem instruções fora dessa caixa preta. Quando essas instruções acabam e as pessoas vão entrar na caixa preta, elas são guiadas de cara por uma pessoa com deficiência visual para entrar na caixa preta. Essa pessoa da produção é que leva as pessoas para dentro. Então a gente já faz uma inversão aí, né? A gente está acostumado com uma sociedade onde o vidente normalmente está ajudando o deficiente visual a se locomover, a reconhecer o espaço, e aí a gente inverte. Então agora vocês vão entrar no escuro, então agora vocês vão entrar no mundo, no universo do deficiente visual. Então agora quem vai levar vocês para dentro e vai ajudar vocês a se locomover é um deficiente visual. Que bacana! Gente, eu fico imaginando, porque eu sou uma pessoa que tem esse problema de lugar fechado. Assim, eu não sei como é que eu me comportaria no escuro, mas eu com lugar fechado não é uma coisa que me deixe confortável. Eu fico imaginando, Weber, imagina eu lá dentro, como é que seria a reação da energia? É verdade. Mas a curiosidade me faria ver. Com certeza. Até eu, que não enxergo, tenho curiosidade. Até de saber o espanto da plateia. Como que é, Paulo? Quando acaba, sente-se as luzes? A gente tem uma plateia muito grande de pessoas com deficiência visual, porque é um espetáculo que coloca a plateia toda na mesma condição, né? Então, você, por exemplo, se o Weber for assistir o espetáculo, ele vai estar sentado do lado de uma pessoa que enxerga e eles vão estar assistindo exatamente o mesmo espetáculo, exatamente nas mesmas condições. O fato dele não estar enxergando não vai fazer com que ele perceba e com que ele entenda o espetáculo de uma forma menor do que a pessoa que está sentada ao lado dele e que enxerga. Então isso já é uma questão interessante. Outra questão interessante é que esses atores com deficiência visual, eles podem, e talvez isso seja uma coisa um pouco inédita na vida de pessoas com deficiência visual que trabalham com teatro, eles podem representar personagens que enxergam, né? Normalmente uma pessoa com deficiência visual vai fazer um filme, uma novela, uma peça de teatro, e ela representa um personagem que tem a deficiência visual. No teatro cego, não. No teatro cego, você tem lá 7 personagens no espetáculo, e a pessoa da plateia não tem a mínima condição de dizer qual daqueles personagens quais são interpretados por pessoas com deficiência visual e quais são interpretados por videntes, né? Então, se o Weber, por exemplo, participasse dessa peça como ator, ele faria um personagem, provavelmente um personagem vidente, né? E a condição de não enxergar dele não ia
comprometer em nada esse personagem, né? Então, além de ser uma questão que mexe com esse lado social, com esse lado da inclusão, tem essa coisa artística também, né? De você permitir que uma pessoa com deficiência visual mergulhe realmente num personagem de cabeça, sem ter essa preocupação de levar para o personagem essa condição de não estar enxergando. Então, o trabalho artístico que ela faz na concepção do personagem, na construção desse personagem, no entendimento espacial, no entendimento teatral, ela não passa pela deficiência visual. A deficiência visual está à margem nesse momento, para construir esse personagem, e isso não faz diferença. Que bacana isso, né, Ever? Que diferente, né? Pra gente que já ouviu tanta coisa, né? Interessantíssimo. A amplitude, né? Vocês estavam em Fortaleza semana retrasada, né? Isso. E os projetos futuros do Teatro Cego? Nós temos 3 espetáculos. O Teatro Cego é um formato, nós temos 3 espetáculos nesse formato. Nosso primeiro espetáculo é O Grande Viúvo, que é uma adaptação de um texto do Nelson Rodrigues, que eu fiz para o teatro, né? Não é um texto teatral, é um conto, e que foi adaptado para o teatro. O segundo espetáculo é o Acorda Amor, que é um espetáculo que se passa, uma história que se passa na época da ditadura militar, nos anos 70, e é um texto meu, que já foi feito especificamente para o Teatro Cego, e onde a gente usa a escuridão como elemento cênico também, né? A gente usa a escuridão como uma forma de mostrar essa coisa dos porões da ditadura, de falar um pouco dessa época escura, dessa época de breu que nós vivemos, né? Que até hoje, quando a gente fala da época da ditadura militar, por mais que a gente conheça muita história, a gente sabe que a maior parte dessa história ainda tá no breu, né? Ainda está no breu. E como é que funciona, Pablo, a questão a questão até de você conseguir recursos porque empreender no nosso país é muito difícil, no campo das artes em dobro, né? Como é que funciona a questão dos recursos para você estar em cartaz com essas peças? Então, nós temos um terceiro espetáculo que é o Clarear, que é um espetáculo mais institucional, onde você, dentro do espetáculo, a gente fala sobre a questão da inclusão, os personagens são personagens que têm algum tipo de deficiência, é uma cadeirante, uma deficiente visual, um deficiente auditivo, e um é argentino. A gente brinca que ser argentino não é nenhuma deficiência, né? Mas a gente brinca com essa coisa dessa rivalidade que existe, e com essa coisa também de a gente achar que o espanhol é uma língua igual ao português, então a língua tem umas confusões. Esse espetáculo é um espetáculo que a gente trabalha muito para empresas, para escolas, para instituições, então ele anda mais com um capital, né? Não é patrocinado, mas é um espetáculo que é comprado normalmente pelas empresas, pelas instituições. Os outros 2 espetáculos, o Acorda Amor e o Grande Viúvo, a gente trabalha com leis de incentivo, né? E até respondendo a pergunta anterior do Weber, esse ano aqui nós fizemos o Acorda Amor e o Grande Viúvo através da Rouanet. Nós fizemos Rio de Janeiro, Curitiba e Fortaleza. E esses espetáculos, Rio de Janeiro e Curitiba, foi através da Lei Rouanet, através de patrocínio de incentivo fiscal. Esse que a gente fez agora em Fortaleza foi um espetáculo através de um edital da Caixa Cultural. E a gente tem agora ainda 2 espetáculos para fazer através da Rouanet. A gente tem 2 temporadas, uma em Recife e uma em Salvador, mas a gente está esperando captar. A gente não captou a verba toda para fazer. Tem que pensar empresarialmente nesse sentido também, ficar atento a esses benefícios, que possa utilizar esses recursos, vamos dizer benefícios, esses recursos que são destinados à cultura. Exatamente. Hoje em dia, para você colocar uma peça de teatro em cartaz, a gente, por exemplo, o Teatro Cego, ele é uma peça muito intimista. As peças do Teatro Cego são muito intimistas. Elas acontecem num espaço pequeno, porque os atores estão junto com o público. Então você não pode fazer uma peça para muita gente, né? Se você começa a ampliar demais a plateia, você perde esse contato íntimo com o público. É muito interessante, por exemplo, que o público ouça e sinta a respiração do ator, né? Então o ator está respirando ou porque ele está cansado, ou porque ele está nervoso, ou porque ele está feliz. Essa respiração compõe,
na escuridão, ela compõe a situação que a gente está colocando para a plateia. Então não dá para trabalhar para um público muito grande. Então a gente trabalha, por exemplo, faz um espetáculo para 70 pessoas, e aí você tem uma estrutura muito grande de cenário, de atores, de produção que faz os cheiros, que faz os sons, né? Você tem uma cabine de som completamente separada para controle do som do que está acontecendo lá dentro. Você tem um sistema de som todo ligado de dentro da sala escura para o pessoal que está trabalhando fora, para que eles possam acompanhar o que está acontecendo lá dentro. Isso tem um custo, né? E esse custo é muito difícil de ser coberto por bilheteria, a partir do momento em que o espetáculo trabalha com uma plateia muito pequena. Então a gente normalmente trabalha com leis de incentivo, ou trabalha com editais, ou são espetáculos vendidos, né? Uma empresa, por exemplo, ou uma instituição, ela pode comprar um espetáculo. Diz, olha, eu quero levar o seu espetáculo para a minha empresa. A gente faz muito para empresas esse espetáculo. Empresas que justamente têm essa preocupação de mostrar para os seus funcionários essa questão da inclusão social, né? E da inclusão da pessoa com uma deficiência. O Clarear, por exemplo, ele tem um objetivo muito claro, assim, você tem hoje em grandes empresas cotas para trabalhar com pessoas com deficiência. Só que o que a gente sabe, né, trabalhando com pessoas com deficiência visual ou com outro tipo de deficiência, é que muitas vezes essas pessoas são contratadas para a empresa, mas quando ela começa a trabalhar lá dentro, ela ainda de uma certa forma é excluída, né? Então a turma sai para tomar uma cerveja e não chama o cego, né? Porque fala assim, pô, vou chamar o cara cego para tomar cerveja, como se cego não tomasse cerveja. Não, você tomando algum medicamento, né, Eber? É verdade. Ai, Eber, nosso tempo já pena, foi, ó, você acredita? Uma pena. Mas existe, desculpa, existe na verdade, às vezes não é nem um preconceito, existe uma preocupação de como lidar com aquela diferença, e a pessoa às vezes prefere se abster do que tentar fazer alguma coisa e fazer uma bobagem. Então esse espetáculo ajuda essa integração. É verdade. E para quem quiser conhecer o Teatro Cego, como que faz? A gente tem canais no Facebook, nós temos o nosso site, né, que é o teatrocego.com.br, que tem lá, quem quiser ver todas as entrevistas, essa aqui com certeza vai para lá também. Todas as entrevistas, todas as matérias que saíram sobre o Teatro Cego. E a gente tem um canal muito interessante que é no Facebook, facebook.com/Teatro Cego, que é um canal que você pode entrar, pode curtir, você passa a receber todas as informações de todos os espetáculos que a gente vai fazer. E é um canal de comunicação também, é um canal onde você pode entrar ali e conversar com a gente, né? Eu dou muita entrevista, eu faço muito trabalho junto com pessoas de universidade, gente que está fazendo trabalho de TCC e que tem a ver com essa questão da inclusão. E as pessoas nos acham através do Facebook. Dizem, gostaria muito de conversar com o Teatro Cego, como é que a gente pode fazer? Eu posso vir aí, vocês podem vir aqui. Então, facebook.com/Teatro Cego. Entra lá, curte a página e está em contato com a gente. Muito bom, acompanhe, e quando estiver aqui em São Paulo a gente vai replicar também, que é muito interessante, eu quero ir, a Regina também vai. Opa! Vamos lá, e agradeço a você pela audiência, por estar aqui com a gente até agora. Regina, dá tchau para os nossos telespectadores. Tchau, galerinha que acompanha o Comunicação Aberta. Beijo.